Nova achega para o rito brasileiro o prenúncio da reimplantação em 1968, parte 3. Considerações iniciais. Meus irmãos, impelido pelas generosas palavras do querido e estimado irmão Fernando de Faria, novamente recorri a ferramentas digital para a pesquisa de periódicos da Biblioteca Nacional, agora com o intuito de explorar as colunas de notícias do Grande Oriente do Brasil divulgadas no Jornal Diário de Notícias, no ano de 1968, de autoria do irmão professor Oscar Argolo, então secretário de Relações Públicas na gestão do grão-mestre-geral, à época o irmão Álvaro Palmeira. O foco é de coletar informações sobre o rito brasileiro neste período, e o material obtido eu designei como prenúncio da reimplantação, por, em sua totalidade, em sua quase totalidade, ser antecedente ao decreto número 2080, 19 de março de 1968. Com certeza, esse material vai nos proporcionar fazer algumas aferições no transcorrer da apresentação, consubstanciando de forma inequívoca a reimplantação do rito brasileiro. Assim, meus irmãos, rogo a vossa paciência para me aturar mais um pouco ao tratarmos desta terceira e última parte da nossa apresentação. Meus irmãos, já vimos anteriormente, se não me engano, na primeira parte, e quando nós fomos informados que a decisão de Palmeira em criar o rito brasileiro de 33 graus, ele a expressa na carta endereçada ao irmão José Menezes Júnior, ao ser obstado de concorrer à presidência do Supremo Conselho do grau 33 do rito escocês antigo e aceito, com sede no Campo Imperial de São Cristóvão. E que sorte nossa! Realmente foi uma grande sorte nossa. Esta missiva que nós vimos aqui, nós temos a facsímile dessa missiva com as páginas 1, 2 e 4. Né? E ela foi datada no dia 14 de setembro de 1967. E na primeira folha, né, na primeira página, ele já se manifesta, né, dizendo que não me interessa mais esse assunto do supérfluo do escocismo. Vou implantar de maneira definitiva o rito brasileiro de 33 graus, fundado há meio século, que será o rito escocês retificado, isto é, expungido do obsoletismo e da ridicularia que o situa fora do tempo. Temos que lembrar que Álvaro Palmeira estava chateado, estava se sentindo traído, né, por não poder por ter sido impedido de concorrer, né, à presidência daquela obediência do rito escocês, filosófico do rito escocês. Meus irmãos, prossigamos. A partir desta decisão, não sabemos os rumos tomados, mas fragmentos de fatos encontrados em nossas pesquisas nos dão a certeza, né, que em momento nenhum Álvaro Palmeira hesitou em dar continuidade àquela sua decisão. Então, por exemplo, na coluna datada de 18 de fevereiro de 1968, na página 4 da segunda seção, Argolo destaca que o rito brasileiro vai ser implantado definitivamente e que vai se constituir no fator de renovação maçônica unindo tradição e evolução, e que terá 33 graus. Percebam, meus irmãos, Argolo, sem qualquer hesitação, já nos afirma em meados de fevereiro de 1968 que a implantação do rito é definitiva e já nos apresenta como ele será estruturado litúrgico doutrinariamente. Mais ainda, que existia uma loja mineira ao oriente de Belo Horizonte, a 14 de julho, quinta, que ainda trabalhava no rito, apesar das suas dificuldades. Na coluna datada de 3 de março do mesmo ano, mais uma vez, Oscar Argolo faz referências ao rito brasileiro, reafirmando que o grande rito Brasil vai pôr em execução o rito e que ele será de âmbito universal, unindo a tradição com a evolução, isto é, mantendo-se fiel às fontes milenares da instituição e, ao mesmo tempo, estimulará a prática do civismo em cada pátria. Aqui cabe uma melhor abordagem.
O civismo preconizado é o da dedicação e fidelidade ao interesse público. E tem por sinônimos patriotismo, civilismo, né, com o sentido de amor à pátria. Mas como o Palmeira muito bem destaca, o amor à pátria não exclui a humanidade. Né? Para servir ao mundo, temos que servir à humanidade. Ser patriota é sentir-se vinculado à comunidade e, cultural, afetiva, linguística, historicamente, identificado com o território onde vive, seja a sua terra natal ou adotiva. O patriota sabe que a pátria está inserida e vive em harmonia com a grande comunidade universal, diferentemente do nacionalista que quer se sobrepor a ela. Na verdade, o nacionalismo é uma exacerbação negativa do patriotismo. Né? E também nesta mesma data ele fala aqui nessa notícia, né, que ele fala que vai ser em breve instituído o Supremo Conclave do Rito, que vai ser o seu órgão máximo e composto por irmãos do grau 33. E o trabalho deste conclave, então, deste trabalho que vai originar as oficinas litúrgicas que lhe serão subordinadas. Então, mais uma vez, aqui nós temos, né, o Oscar Argolo nos dando mais uma pérola, né, nos brindando com mais detalhes sobre a conformação do rito brasileiro, não só nos graus simbólicos, mas principalmente nos altos graus. Continuando, na edição do Diário de Notícias, datada de 10 de março do mesmo ano, Oscar Argolo nos informa que o Conselho Federal da Ordem, quando da sua primeira sessão ordinária, no mês de março, aprovou por unanimidade o decreto nomeando a comissão que vai dar início efetivo ao rito brasileiro. Né? E esse decreto foi exposto por Álvaro Palmeira, que presidiu o Conselho. Esse Conselho aprovou por unanimidade e aclamou por palmas, né? Aclamou efusivamente por palmas. Ele também, o nosso Oscar Argolo, e dá mais detalhes. Mais uma vez, ele diz o seguinte, né? Ele entra em detalhe afirmando que o rito é teísta, né? Proclama a glória do grande arquiteto do universo, né? Ainda se falava em grande arquiteto do universo, né? Acata os landmarks e os demais princípios da maçonaria. E os altos graus destinam-se à cultura moral, à cultura intelectual e filosófica e à cultura cívica. Onde os males primeiros da pátria, neles vão ser estudados, né? Da pátria e da humanidade. Então, meus irmãos, vejam, mais uma vez, né? Repito, o Oscar Argolo vem nos brindando, né? Cada vez mais com detalhes, né? E detalhes que hoje se comprovam, né? Que se materializaram hoje, né? Que nós os adotamos, estudamos, né? E que estão escritos, né? Estão transcritos em todos os livros que falam sobre o rito brasileiro, principalmente pós-implantação. Pós-reimplantação. Prossigamos. E, no dia 17 de março de 68, 2 dias antes de ser publicado o decreto 2080, né, 19 de março, esse decreto se tornou-se, né, na verdade, o marco definitivo da implantação vitoriosa do rito. Né? Então ele diz nessa notícia, 2 dias antes, dia 17, no fim do corrente mês deve ser publicado o primeiro documento relativo ao rito. Né? E, na verdade, 2 dias depois, então, ele publica o decreto 2080. Né? Bom, e prossegue ainda. Visa o novo rito renovar a maçonaria universal, unindo a tradição com a evolução. Ele sempre bate nesta tecla. Unir a tradição com a evolução. Né? E os grandes problemas que interessam ao futuro da pátria e da humanidade serão nele debatidos, ao lado do estudo tradicional da doutrina, da filosofia, liturgia, simbologia, legislação e história da ordem. Então veja que, mais uma vez agora, ele nos dá a estruturação litúrgica doutrinária dos altos graus, principalmente, né? E mais a didática que será aplicada. Né? Se no simbolismo nós temos as lendas babilônicas, nós temos o trivium, o quadrivium, né? Agora nós temos, né, uma nova didática, que vem a ser o emprego da filosofia, da sociologia, ciência política, né, a teologia, né, a simbologia, a legislação, e por aí afora. Então, veja, isso é extremamente... Então, Oscar Argolo, mais uma vez, então, veja, antes de sabermos, né, formalmente como seria o rito brasileiro, já nos era pronunciado por Oscar Argolo, né, Oscar Argolo. Prossigamos. Então ocorre, né, a expedição do decreto de 2080, 19 de março de 68,
no qual é nomeada aquela comissão especial composta de 15 poderosos irmãos, com o intuito de revisar aquela Constituição do Rito Brasileiro de 1941, que era cheia de problemas, cheia de irregularidades, né? E colocar alinhada com os preceitos da Universidade da Maçonaria, né? E, além disso, conformaram o núcleo provisório do Supremo Conclave do Brasil. E eles, então, trabalharam bastante e culminaram com as seguintes obras. Primeiro foi a instalação do Rito Brasileiro, né, 17 de março de 1968. Depois, no dia 25 de abril do mesmo ano, né, houve primeiro a eleição da nova diretoria do Supremo Conclave, com mandato tampão até o final do ano, né, e exerceu a presidência desse conclave, para esse período, o irmão Humberto Chaves. Né? Prosseguiu-se, então, com a aprovação da Constituição, agora alinhada com os preceitos universais da maçonaria, e mais ainda, houve a fundação da loja Primaz do Rito, né? A Fraternidade Civismo. Né? Então, essa foi a primeira loja fundada, né, no Rito Brasileiro, pós-reimplantado. Então, meus irmãos, o interessante é, 5 de maio de 68, Oscar Argolo vai relatar, nesta coluna, os fatos que ocorreram naquela época. Né? Então ele fala sobre a instalação do conclave, fala sobre a eleição da administração e fala sobre a fundação da primeira loja do Rito Brasileiro. Então é interessante. E esta vem a ser praticamente a sua última coluna. Por quê? Porque Álvaro Palmeira, então, encerra o seu mandato como grão-mestre e passando agora um malhete para o irmão Moacir Arbex de Lamarco. Entendeu? Então encerra-se essa gestão e Oscar Argolo, que era até então o secretário de Relações Públicas, né, ele agora não mais exerce o cargo, então encerrou-se essa publicação no Diário de Notícias. Então, meus irmãos, por tudo isso que eu falei, por esses detalhes que não fomos blindados, mesmo antes da reimplantação do rito, já se tinha um quadro de como ele seria, né? Ele seria fotografado, seria formado, né? Eu venho dizer o seguinte. Meus irmãos, o protagonismo desta terceira parte são as notícias publicadas no Diário de Notícias no ano 68, com destaque para as que antecederam a data, 19 de março, quando foi expedido o decreto, né, que tornou-se o marco da implantação definitiva do rito brasileiro. Oscar Argolo, material coletado nas pesquisas que denominam de prenúncio da reimplantação, já nos dá uma clara visão, né, previamente, né, da nova estrutura litúrgico-doutrinária do rito, realmente expurgada de lendas e narrativas salomônicas dos altos graus, e que pela cronologia das citações, né, desde há muito Palmeira e equipe já trabalhavam para implementar o rito, né, em caráter definitivo. Então a gente vê claramente, né, que realmente o Palmeira está determinado. Dá até a entender que mesmo que ele fala que vai implantar definitivamente o rito, ele tivesse na sua mente o que ele queria fazer para o rito. Né? Vê que já em fevereiro, Oscar Argolo já se fala de tradição e evolução. Né? Então as coisas foram muito rápidas nesses 6 meses, pouco mais, 9 meses, né, que se passaram. Inequivocamente, Palmeira é um personagem à frente do seu tempo, criando um rito que exige do seu obreiro dedicação, estudo, conformação cultural e principalmente ser um real, né, e capacitado servidor da ordem, da pátria e da humanidade. Então, meus irmãos, por tudo isso eu dou viva a Álvaro Palmeira, viva a Oscar Argolo e as suas publicações e, finalmente, viva ao nosso rito brasileiro e a sua perenidade. Viva!